Bom, gente, então agora nesse vídeo a gente vai falar da relação entre duas variáveis quantitativas, tá? Com relação à representação por meio de tabelas, para que a gente possa representar duas variáveis quantitativas por meio de uma tabela de contingência, o que a gente vai precisar? Bom, se a variável for discreta, a gente viu que eu consigo representar, né? Eu consigo utilizar a variável discreta da mesma forma que a variável qualitativa. É claro, se eu tenho uma variável discreta que tem vários valores diferentes, vamos imaginar que ela varie de 0 a 100, né, andando de 1 em 1. Então, não faz sentido que eu represente que eu tenha uma representação utilizando todos esses valores, tá? Então, é mais interessante que primeiro eu converta para intervalos de classe, assim como eu faço para variável contínua. Então, para que eu possa representar duas variáveis quantitativas por meio de uma tabela de contingência, eu preciso que essas variáveis sejam representadas, estejam agrupadas em intervalos de classe, ou se for uma variável discreta e tenha poucos valores distintos, né, eu posso utilizar ela na sua forma original, ok? Mas eu preciso dessa transformação prévia das variáveis contínuas em intervalos de classe. E aí eu represento da mesma forma que a gente viu para as variáveis qualitativas, ok? Com relação às representações gráficas, a gente tem algumas outras representações, mas aqui no curso eu vou focar mais no nosso gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é aquele gráfico, né, também chamado de gráfico de pontos, que vocês já conhecem desde lá do ensino médio, quiçá do ensino fundamental, que é aquele famoso gráfico em que eu tenho o eixo X, o eixo Y, e cada pontinho é representado pela sua coordenada, né? Pela sua coordenada X e pela sua coordenada Y, nesse plano cartesiano. Então, no nosso caso, X vai ser uma variável quantitativa e Y vai ser uma variável também quantitativa. Então, o gráfico de pontos ou de dispersão, ele vai permitir avaliar se existe essa relação entre as variáveis, né? Será que realmente existe uma relação? Será que quando uma variável aumenta, a outra também aumenta? Ou não? Uma aumenta e a outra diminui? Então, a gente vai querer avaliar esse tipo de relação entre essas variáveis quantitativas, tá? Então, se existe essa relação, qual é esse tipo de relação? É uma relação positiva ou é uma relação negativa? E qual o grau de relação entre essas variáveis? Com que força essas variáveis se relacionam? Além disso, essa relação, ela é linear? Ou ela pode ser de outro formato? Ela pode ser polinomial, ela pode ser, né, quadrática, ela pode ser exponencial. Então, o gráfico de pontos, o gráfico de dispersão, ele já traz pra gente essa visão inicial do relacionamento entre variáveis quantitativas. Então, se a gente observar aqui nessas 6 representações, eu tenho então, no primeiro caso, que a gente chama de forte correlação positiva. Se vocês observarem, se eu traço aqui uma reta, essa minha reta, né, ela se aproxima muito bem dos pontos, certo? Eu tenho poucos desvios, poucos pontos não passam sobre essa reta. Por quê? Porque existe uma forte correlação positiva entre as variáveis. E por que positiva? Porque conforme uma variável aumenta, a outra também aumenta, ok? Então, se vocês observarem esse último pontinho aqui, eu tenho altos valores da variável x com altos valores, né, com valor alto da variável y. Aqui, já no início, eu tenho o quê? Um valor x pequeno com um valor y também pequeno. Então, eu observo isso, que conforme aumentam os valores de x, também aumentam os valores de y. E essa correlação, né, além de ser positiva, ela é forte, porque os pontos estão muito próximos dessa reta. Quando eu olho já a segunda representação, ao traçar essa reta que tenta aproximar, né, esses pontos, né, se a gente estivesse pensando então aqui numa função
que tentasse representar esses pontos, eu já vejo que esses pontos se distanciam mais dessa reta. Então, eu já digo que essa minha correlação já ela não é tão forte, então é algo, né, que eu posso chamar de moderada, mas continua sendo uma correlação positiva, porque conforme eu aumento x, os meus valores de y também aumentam. Na terceira representação, por outro lado, o que eu observo é o quê? É uma nuvem de pontos. Passar aqui uma reta não vai representar muito bem, porque eu vou ter vários pontos que possuem um alto desvio dessa reta, tanto para desvios positivos quanto para desvios negativos. Então, nesse caso, eu já considero que não há uma correlação entre essas variáveis, ok? Nas figuras de baixo, eu já percebo uma correlação o quê? Negativa. Se eu traço, então, uma reta, eu percebo que ao aumentar os valores de x, os meus valores de y diminuem. Então, se a gente observar esse primeiro caso, eu tenho um alto valor de y, mas o meu valor de x, ele é muito baixo, ele é próximo de zero. Quando eu observo esse pontinho aqui, eu já vejo o quê? Que eu já tenho um alto valor de x, mas o meu valor de y é muito baixo. Então, essas variáveis, elas andam em direções opostas. Eu sempre gosto de brincar, é como se as variáveis estivessem de mãos dadas, indo numa mesma direção, então é uma correlação positiva, ou elas estão brigadas e cada uma indo numa direção, uma correlação negativa, ok? Na segunda representação da parte inferior, eu tenho ainda uma correlação negativa, mas eu já vejo que os pontos estão muito mais próximos de uma reta que eu poderia traçar para tentar representar esse problema, ok? Então, eu já digo que essa correlação negativa, ela já é mais forte. Mas é importante dizer que nem sempre uma reta é a melhor forma da gente representar os nossos dados por meio de um modelo, tá? Por meio de uma função. A gente pode ter casos em que essa relação ela não vai ser linear, tá? Então, quando eu falo em relação linear, eu estou falando de um relacionamento em que eu posso representar graficamente por meio de uma reta, ok? No caso, nessa última figura, a gente já vê que uma curva, né, representa muito melhor esses dados. Então, eu tenho uma correlação curvilínea, ok? Então, é importante a gente ter isso em mente. Nem sempre o nosso relacionamento ele vai ser linear, tá? Existem outros modelos que irão representar melhor os nossos dados. Bom, então, nesses 4 gráficos aqui, a gente consegue observar que no primeiro caso eu tenho, né, os meus pontos distribuídos de maneira aleatória, eu não consigo identificar aqui um padrão. Se eu fosse traçar uma reta, talvez ela fosse até uma reta constante, tá? Então, nesse caso eu não tenho nenhuma tendência. Na segunda figura, eu já vejo aquela relação linear, né? E com uma correlação positiva e provavelmente forte, né? Eu vejo que os pontos estão muito próximos dessa reta que eu posso ajustar os meus pontos. Na terceira figura, eu já consigo ver que existe uma inclinação, né? Existe uma curvatura. Então, uma relação linear, né? Uma reta, talvez não seja a melhor representação. Mas sim o quê? Uma curva quadrática, tá? E no último caso, a gente já tem uma representação mais senoidal, ok? Então, dependendo do formato que os nossos pontos estão distribuídos nesse gráfico de dispersão, a gente já começa a ter algumas ideias em relação a um possível modelo que possa explicar bem aquele meu problema. Então, quando a gente fizer gráficos de pontos, a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Quando a gente tem um conjunto de dados com muitas observações, pode acontecer isso que está representado nessa figura, que é o chamado overplotting. O que acontece? Eu tenho tantos dados que eu
chega a ficar uma mancha de pontos, né? Eu já não consigo discriminar esses pontos, eu já não consigo identificar os pontos. Então, algumas das dicas para tentar evitar esse overplotting é reduzir o tamanho dos pontos. Então, quanto menor o tamanho dos pontos, eu vou conseguir já ver um espaçamento entre eles. Usar a transparência. Então, aqui parece que a gente tem até 3 grupos, certo? Parece que a gente tem aqui um grupo, outro grupo e outro grupo. Então, talvez se eu quero realçar, né, um dos grupos, eu utilizo transparência para 2 grupos e destaco um grupo. Às vezes, utilizar um gráfico de densidade 2D, que é aquela questão de mostrar onde eu tenho maior concentração de pontos, onde eu tenho menor concentração de pontos. Igual aquele gráfico de temperatura. Muitas das vezes a mostrar apenas 5% dos dados. Já que existe esse padrão, então vamos filtrar apenas alguns dados para mostrar esse padrão de 3 grupos. E colorir os grupos, né? Então, fornecer cores diferentes para os grupos, para que a gente possa trazer essa informação. Então, aqui a gente tem aqueles casos. O primeiro, que a gente reduziu os pontos. O segundo, em que a gente usou um pouco da ideia da transparência. O terceiro, que é essa ideia da densidade. O quarto, quando a gente faz uma amostra 5% apenas dos dados. Quando a gente destaca um dos grupos. E, por fim, quando a gente colore cada um dos grupos, ok? Então, essas são algumas dicas. Provavelmente não vai ser o caso de vocês no trabalho final, porque vocês provavelmente não vão estar com essa grande quantidade de dados, mas às vezes quando a gente está trabalhando com um conjunto de dados maior, a gente enfrenta essas dificuldades que podem ser contornadas com essas estratégias. Bom, aqui, na verdade, era um GIF que eu não vou conseguir mostrar, mas o que acontecia? Às vezes, se a gente olha assim, né, sem identificar nenhum grupo, a gente imagina que a melhor forma de representar o relacionamento dessas variáveis talvez fosse o quê? Indicando que há uma correlação talvez negativa, tá? Mas, se a gente colorisse cada um dos grupos, na verdade, o que acontece é que esse é um grupo, esse é um outro grupo, esse é um outro grupo, esse outro e esse outro. Então, se eu olho cada grupo de maneira isolada, o que representaria melhor a minha situação seria o quê? Uma correlação positiva, tá? Esse é o chamado paradoxo de Simpson. Então, às vezes é importante a gente ter uma percepção maior, talvez não utilizar a informação de apenas 2 variáveis quantitativas, mas quando eu consigo definir esses 5 grupos presentes no meu conjunto de dados por meio de uma variável qualitativa, a minha interpretação já muda, tá? Então, esses são alguns cuidados que a gente acaba adquirindo com a prática da análise de dados. Bom, e aí, então a gente viu a tabela, na verdade a gente só passou pela tabela, o raciocínio é o mesmo para 2 variáveis qualitativas. Depois que eu transformei em intervalos de classe, eu criei a minha tabela de contingência. Vimos então o gráfico de dispersão, que vai ser o gráfico mais importante para representar o relacionamento de 2 variáveis quantitativas. E agora a gente vai ver as medidas de correlação. A primeira delas é a chamada covariância, tá? A covariância, ela lembra muito quem? A variância, tá? Então, lá quando a gente viu variância, como que era calculada a variância? Era o somatório, né, de I de 1 até N, só que aqui a gente tinha xi menos x barra ao quadrado dividido por N menos 1. A gente não tinha essa parcela yi menos y barra. Na verdade, a gente tem agora porque a gente tem 2 variáveis. Então, x, né, são os valores referentes à variável x e y referentes à variável y, tá? Só que
a ideia da covariância é medir de fato como que ocorre essa variação conjunta entre essas variáveis quantitativas. Só que, qual o problema? O problema da covariância é que ela vai depender dos valores das variáveis, tá? Então vamos imaginar que eu tenha uma variável que seja a altura, né? E a outra variável é idade, tá? Então a altura ela está sendo medida com valores que vão variar de 1 e pouco a 2 e pouco, enquanto que a idade ela pode variar, né, desde de 0 até 80, 90, 100, enfim. Então, quando eu faço, né, esse cálculo de diferença, se x é minha variável a altura e y é a idade, os valores aqui vão ser baixos, certo? Porque a média de altura, né, ao calcular a diferença da altura de cada observação em relação à média, a gente vai ter valores baixos. Agora, quando eu calculo a diferença da idade em relação à média de idade, eu já vou ter valores que, em termos de unidade, vai ser maior comparado à diferença da altura, ok? Então, imaginem que depois eu estivesse olhando uma outra medida de correlação em que minha variável no lugar de idade fosse, ou melhor, no lugar de altura fosse peso. Então, no primeiro caso, eu estou olhando, vamos apagar aqui. Então, eu vou ter uma relação que é altura com idade e depois peso com idade. Então, calculei a covariância de cada uma dessas duas relações. Qual vocês acham que vai dar um maior valor de covariância? Independente dos valores, tá? Altura em metro, idade em anos, peso em quilo. Provavelmente, né, com certeza, vai ser peso com idade. Por quê? Porque as unidades de medida do peso comparado à altura são maiores. A altura, como eu disse, varia, né, de 1 e pouco a 2 e alguma coisinha. Enquanto que peso pode variar, né, em muitos quilos, é uma unidade muito maior. Então, esse é o problema da covariância, porque eu não consigo comparar essa variação conjunta quando eu tenho variáveis diferentes. Então, para contornar essa situação, surgiu o coeficiente de correlação, tá? O coeficiente de correlação, ele basicamente pega a fórmula de covariância e divide pela multiplicação do desvio padrão de cada variável. Então, eu tenho o desvio padrão da variável x vezes o desvio padrão da variável y, que são, né, que esse resultado é utilizado no denominador do meu coeficiente de correlação. Então, quando eu faço isso, eu padronizo os meus valores. Então, agora eles só vão variar de -1 a 1. Então, o valor ele é independente da unidade de medida. Se agora o meu valor é independente da unidade de medida, agora eu consigo fazer essas comparações, tá? Então, a variável idade tem maior correlação com a variável peso, ou a variável idade tem maior correlação com a variável altura. É o mesmo raciocínio quando a gente viu o coeficiente de variação, tá? No coeficiente de variação, a gente também não tinha valores dependendo da unidade de medida. Então, a gente conseguia ver, né, qual variável ela era mais homogênea ou não, comparando uma com a outra, ok? Porque eu tiro essa ideia da unidade de medida. Então, o coeficiente de correlação ele vai variar de -1 a 1. Se eu tenho um coeficiente de correlação igual a 0, significa que não existe correlação entre as variáveis x e y. E aí, uma coisa importante, se eu estou falando do coeficiente de correlação de
Pearson, que é esse coeficiente que está sendo mostrado por meio dessa fórmula, eu estou avaliando apenas a relação linear, tá? Então, eu estou apenas avaliando se existe aquela relação de reta entre as variáveis. Então, se o valor é zero ou muito próximo de zero, a gente diz que não existe essa correlação linear entre as variáveis x e y. Agora, quanto maior o valor próximo de 1 positivo, mais forte é essa correlação linear entre as variáveis x e y. Se esse valor é igual a 1, a gente diz que essa correlação é perfeita, tá? No caso positivo, então, correlação positiva perfeita. Quando eu tenho uma correlação positiva perfeita, significa que aquela minha reta, ela passa em cima de todos os pontos, tá? Por outro lado, se esses meus valores são negativos, eu já vou ter uma correlação negativa, e quanto mais próximo de menos 1, mais forte é essa correlação linear negativa, até chegar a menos 1, que é a correlação linear negativa perfeita, ok? Bom, se eu tenho alguns probleminhas nos meus dados, como por exemplo, os dados não formam uma nuvem comportada, tá? Então tem alguns pontos que são bem distantes dos demais. Quando parece existir uma relação crescente ou decrescente no formato de curva. E quando existe uma ordenação clara, né? Então scores numa escala de 1 a 20, algo do tipo, é mais interessante, então, utilizar o coeficiente de correlação de Poisson de Spearman, tá? Então, aqui a gente já não vai estar avaliando uma relação linear. Então, Spearman é uma correlação mais genérica. Essa correlação a gente só pode utilizar quando a gente observa uma relação monótona. O que é uma relação monótona? Ou os meus dados estão crescendo ou os meus dados estão decrescendo, tá? Eu não posso ter essa mistura. Então, por exemplo, peraí, gente. Aqui. Então, vamos imaginar que eu tivesse o seguinte gráfico. Aqui eu não tenho uma relação monótona. Por quê? Porque aqui eu tenho crescimento, chega aqui eu tenho decrescimento e depois volta a crescer de novo. Uma relação monótona é aquela em que eu só vou crescer, então, em que eu só vou crescer, ou em que eu só vou decrescer, tá? Eu não preciso que essa relação seja linear, mas que ela tenha esse comportamento monótono. E aí, para esse caso, né, no correlação de Poisson de Spearman, a gente usa essa fórmula, que eu não vou entrar em detalhes, porque o R vai calcular tudo isso pra gente, mas a interpretação é a mesma. Próximo de zero, não vai existir essa correlação entre as variáveis x e y, né? Então, zero é ausência de correlação, não existe correlação. Quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, mais fortes são as correlações, e se for 1, né, é aquela correlação positiva perfeita, e se for menos 1, é a correlação negativa perfeita, ok? A interpretação dos valores é a mesma. Só vai variar, então, com relação ao tipo de coeficiente que vai ser utilizado, tá? Porque vai depender dos nossos dados, ok? Então, com relação à relação entre duas variáveis quantitativas, é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar da relação entre uma variável quantitativa e uma variável qualitativa.